Agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, amigos ouvintes. Boa tarde, Brasil e Brasil Mundo. Estamos aqui mais uma vez para termos uma hora inteirinha de conhecimento e dessa vez nós vamos trazer uma pessoa extremamente importante, uma pessoa que faz diferença, uma pessoa maravilhosa no quadro médico nacional, colocando o Brasil numa esfera internacional maravilhosa. Eu estou falando de Gisele Coelho. Gisele Coelho é neurocirurgiã pediátrica, formada pela Unicamp, realizou residência médica no Instituto de Neurologia de Curitiba e fellowship em neurocirurgia pediátrica pela Università Cattolica del Sacro Cuore de Roma, Itália. Atualmente atua como neurocirurgiã no Centro de Neurocirurgia Pediátrica, o CENEP, e no Hospital Santa Marcelina. E é também coordenadora científica do Centro de Simulação, o CIED. Muito importante a doutora Gisele Coelho, porque ela teve um trabalho belíssimo e que foi premiada pelo World Federation of Neurosurgical Societies. Isso é uma coisa linda, é uma situação maravilhosa que eu, como jornalista, me vejo enaltecendo o país, trazendo a doutora Gisele Coelho e dando esse parabéns para ela, porque realmente o trabalho foi belíssimo. Essa médica desenvolveu um bebê simulador para treinamento de neurocirurgiões, um projeto que foi premiado pela Federação Mundial de Sociedades de Neurocirurgia. E uma coisa linda, um trabalho digno, um trabalho que vai facilitar a vida dos neurocirurgiões. E é com ela que eu vou ter a honra de falar nesse momento. Boa tarde, doutora Gisele Coelho. Boa tarde, Gildete. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigada pelo carinho e pela apresentação. Estou muito feliz de poder conversar com vocês. Muito bom. Eu gostaria que a senhora explicasse, doutora, como que foi essa sua ideia, porque eu sei que foi no 4º ano de residência que a senhora constatou que havia uma grande limitação nas estratégias de treinamento para cirurgias, não é? E aí, como que foi? Qual foi a sua iniciativa? Isso. Durante o 4º ano de residência, eu senti uma dificuldade muito grande em treinar os procedimentos para que a gente obtivesse um padrão melhor de resolução durante a cirurgia. Não havia onde treinar, né? Hoje nós temos uma limitação muito grande para treinamento de cirurgias em cadáveres, até mesmo em animais. Né, eles não representam muitas vezes a patologia, os animais não têm a mesma anatomia humana, então é muito restrito o seu uso para um bom aprendizado. A ideia surgiu como uma forma de produzir algum simulador, desenvolver alguma forma de treinar o procedimento neuroendoscópico. E foi muito durante o difícil, 4º ano. Doutora, realmente. porque quando a gente pensa em alguma coisa endoscópica, a gente sabe que tem que ver por dentro. E como que a senhora teve essa certeza que a senhora conseguiria fazer um simulador, no caso é um bebê, né? Um bebê simulador. Como que a senhora conseguiu reproduzir a cabeça com todos aqueles ossinhos, com o cérebro, com as veias? Porque é claro que o médico ele precisa ter essa experiência, esse treinamento. Como foi que a senhora conseguiu reproduzir esse boneco, esse simulador de uma forma tão perfeita? Então, na verdade, a ideia inicial até foi um pouco mais simples. Eu estava pensando em fazer uma caixa em que a gente pudesse simular as estruturas, uma caixa mesmo, de acrílico, em que a gente pudesse preencher com líquido e simular as estruturas. Porém, ao longo do período, tive a ideia de pegar a imagem de um paciente real. Então, foi uma ressonância e uma tomografia de um paciente de 6 meses, com a patologia, e a partir dessa imagem, fazer
tentar simular ao máximo as estruturas intracranianas. Então foi assim que foi a reprodução, né? Então, em cooperação com uma empresa de Olinda, a gente fez, junto com os artistas plásticos, a gente conseguiu desenvolver e chegar na consistência e na resistência dos ossos, né, dos tecidos intracerebrais, das artérias, das veias. E a minha preocupação era desenvolver não só a estrutura craniana, né, com toda, de forma mais fidedigna possível, quando comparado ao paciente real, mas também desenvolver toda a estrutura do corpinho, em que a gente pudesse posicionar, porque ele é um bebê inteiro, então ele tem uma cabeça em que a gente faz a cirurgia, mas ele tem um corpinho também com o peso de uma criança de 6 meses. Que impressionante. Então, nós Qual é o podemos material desse protótipo? Esse material é um tipo de borracha desenvolvido que tem várias consistências. São polímeros que, quando combinados, eles têm consistência diferente. Então, eu consigo obter uma consistência óssea, uma consistência de artéria e veia, com uma combinação desses polímeros que são contidos na borracha. E eles são radiopacos também. Então, esse osso, ele aparece no raio-x como um crânio de uma criança mesmo. É muito semelhante. E há um médico também na Escola Paulista de Medicina, o Dr. Samuel Zinder, que também fez um simulador adulto. Qual é a diferença do simulador dele para o seu? Isso, foi na verdade ele que me convidou para entrar no projeto. O professor Samuel Zinberg tinha desenvolvido já o simulador adulto. O simulador adulto ele é apenas a cabeça. A diferença entre o simulador pediátrico e adulto é que no pediátrico a gente tem uma estrutura a mais que chama quarto ventrículo. E tem o corpinho todo, né? Sim. Então, e a abordagem é bem diferente, porque nós temos a fontanela na criança, que é onde a gente faz o acesso, que é a popular moleira. A moleira na frente, Isso. E no adulto não, no adulto nós não temos. Então, assim, tem algumas diferenças anatômicas bem importantes. Por isso que sempre foi um desejo muito grande criar algo relacionado à pediatria, que simulasse realmente crianças, que é algo que Quais não são tem, os né? tipos de doenças que costumam ocorrer nas crianças que esse boneco vai dar subsídios para que vocês possam trabalhar melhor? Então, hidrocefalia. Então, hidrocefalia é uma dilatação de uma cavidade do cérebro que pode acontecer de forma congênita e pode se relacionar secundariamente a algumas doenças. Por exemplo, tumores cerebrais. Os tumores cerebrais, eles podem causar hidrocefalia. Esse simulador, que nós temos 2 cabecinhas, são 2 bebês diferentes. Um que a gente treina a hidrocefalia e todas as consequências, e essa cabeça que tem dilatação, ela tem um tumor intracerebral. Nós temos uma outra cabecinha, que é uma malformação craniana, é do formato do crânio, que nos permite fazer toda a cirurgia da mãe com esse problema, né? Isso. Então, é algo que a gente consegue simular, são 2 simulações diferentes, uma intraventricular, intracerebral, e a outra a gente simula fazer uma cirurgia reconstrutiva craniana. Então, as cirurgias que a gente pode treinar nesse caso, hidrocefalia, tumores, porque essa cabecinha que tem hidrocefalia tem essa lesão tumoral dentro. É interessante porque durante o procedimento endoscópico, essa lesão tumoral ela sangra. Então, o aluno tem que lidar, inclusive, com o controle do sangramento durante o ato operatório, que é uma complicação que acontece nas cirurgias reais, né? Da mesma forma, a cranioestenose, que é essa alteração do formato craniano. Então, esse bebê também sangra. O aluno também tem que atentar e tem estruturas importantes, como veias, né? Tem uma veia muito calibrosa no bebê de cranioestenose e que, se inadvertidamente houver uma ruptura durante o treinamento, ela também vai sangrar e o aluno também tem que saber como proceder nesses casos. Que coisa linda. O fato da senhora ter estudado na Universidade de Harvard, fez fellowship lá,
A senhora acredita que isso também colaborou, porque eles gostaram da ideia? Se fosse aqui no Brasil, seria igual? Então, Zildete, até infelizmente eu tenho um relato sobre isso. No Brasil, antes só na concepção da ideia, eu tentei em várias universidades. E o projeto é interessante, mas no momento não temos verbas para isso, né? Que é um problema muito crítico hoje, que é o investimento nas universidades públicas, principalmente em pesquisa no país. Então, no primeiro momento, eu não consegui desenvolver esse projeto aqui. Eu já tinha desenhado essa ideia de fazer o simulador. E quando eu estava fazendo um fellowship em planejamento cirúrgico em Harvard, eu entrei em contato, eu pude ter contato com o chefe do departamento de neurocirurgia pediátrica de lá e apresentar a ideia para ele. Então, após 30 minutos de apresentação, eu recebi o sim mais importante, né? Ele ficou encantado com a ideia, com a possibilidade de desenvolver o simulador. E ele disse que estava aguardando um simulador desse por 20 anos. Uma ideia e uma forma de realizar esse treinamento. E faz um trabalho muito importante por Deus para fazer isso, né? E assim, ele faz um trabalho muito importante. Eu vou dar parabéns à entrevista toda, viu? Oi? Eu vou dar parabéns à entrevista toda, porque é uma coisa brilhante. Não, obrigada. É verdade. Obrigada Esse projeto vai colaborar carinho. muito para a segurança dos pacientes. Eu acredito que isso dê muito mais segurança também para o profissional que estiver com esse problema pela frente, o fato dele já ter uma prévia de como poderia ser, não é mesmo? Exatamente, Zildete. Você acredita que o professor de Harvard desenvolve um trabalho em Uganda, muito interessante, com a educação dos neurocirurgiões lá, para procedimentos endoscópicos. Ele conseguiu mudar a realidade da África subsaariana de uma forma muito substancial, indo lá e fazendo o treinamento desses neurocirurgiões, mas o treinamento era feito assistido nas cirurgias reais. E a ideia do professor agora é levar o simulador para fazer esse treinamento no simulador, primeiro, para depois ele assistir os neurocirurgiões em cirurgias reais. Acho que realmente o impacto de você treinar todas as possíveis complicações, deixar com que o cirurgião treine todas as suas habilidades de forma exaustiva antes de ir para o paciente real, realmente é de grande valor, né? Que coisa linda. Esse bebê simulador, ele é lindo, né? Eu vi uma foto sua com ele no colo. Ele tem um nome? Você apelidou ele com algum nome? Isso, na verdade, na empresa, eles apelidaram como Gigi. Mas não é só por minha causa, não. Quem desenvolveu comigo esse simulador foi a Georgina Barreto, que é uma artista plástica muito talentosa, de Olinda, talentosíssima. Foi ela que desenvolveu junto comigo. Então, Georgina de Gina, né? Então foi Gina e Gisele, por isso que ficou Gigi. Que graça, então, é popularmente conhecido como Gigi, o simulador. Muito linda a história, muito bonito tudo isso. E esse bebê, então, você estava me dizendo que ele tem o mesmo peso, a Gigi tem o mesmo peso de um bebê de verdade? Tem, e a mesma característica. Se você pegá-la, ela vai ter distribuição do peso igual de um bebê real. O que é muito interessante, porque a gente de borracha, mas tem as texturas parecidas, né, com o humano. Isso, tem. Tem a pele é parecida, porque quando a gente faz a incisão da pele, tem que ter a mesma sensação tátil da pele humana para ser muito real, né? Para poder simular mesmo, para o aluno ter a ideia de como ele deve fazer a incisão, né? Qual que é a força que ele tem que colocar no bisturi. Então, tudo isso para deixar mesmo realmente o mais próximo possível. Então, nós estamos falando por fora. E por dentro, como é? O crânio, como que é? O crânio, a consistência de um osso mesmo. Quando a gente faz a cirurgia de reconstrução craniana, que é de crânioestenose, que é a gigicranioestenose, que nós chamamos, nós conseguimos fazer toda a reconstrução óssea. Então, a gente recoloca os fragmentos ósseos, remodela, os fragmentos ósseos eles podem ganhar as plaquinhas para adesão. Então, assim, tudo que a gente faz realmente na cirurgia é possível fazer no simulador. Entendi. Quer
dizer que o crânio ele é muito semelhante. Parece que você teve um problema no aeroporto quando você estava com ele na mala, né? Conte para nós. Foi quando eu fui a Boston. Uma das primeiras vezes que eu levei a Gigi para o professor Worf, porque a gente desenvolvia aqui e eu levava até o professor para que a gente fizesse os testes lá, para ver se estava adequado, né? Em uma viagem, eu despachei Gigi dentro da mala, normal, e quando eu cheguei ao aeroporto, eu fui chamada para prestar explicações sobre um crânio de uma criança que estava dentro da minha mala. E aí eu expliquei que não, que fazia parte de um projeto, mas eles queriam inclusive abrir, né, tirar da pele, né, expor o crânio para ver se realmente era um simulador. Eu falei, não, mas se vocês fizerem isso eu vou ter que voltar, porque eu só vim aqui para o professor testar. Se vocês abrirem um simulador, vão estragar o teste. E foi uma situação bem interessante, bem engraçada. Eu mostrei as publicações hoje, mas na hora acho que você pensou, nossa, eles vão atrapalhar tudo, porque se houvesse algum dano, não é, ia danificar de uma forma muito crasso, né, um erro crasso deles, né? Mas assim, ao mesmo tempo, eu fiquei até feliz, porque realmente era muito semelhante. Identificado no raio-x, eles falaram, puxa, mas como que eu vou saber se você não está com um crânio de uma criança dentro de uma boneca? Aí eu mostrei os trabalhos de simulação, né, e por fim ficou tudo bem. Eles realmente não abriram, eu consegui fazer o teste, né. O professor de Harvard riu muito da situação. E aí nas viagens, quando eu faço agora, eu já levo a documentação toda, né, falando que é um simulador, com todas as especificações, para evitar esse tipo de mal-entendido. O que é causado é o quê? Qual é o material? Então, o material é um tipo de resina, que tem, que simula a radiopacidade, esse do crânio. Ele não só simula a radiopacidade, mas ele também simula as craniotomias, né? Eu consigo cortar esse osso, eu consigo modelar esse osso. Entendi. Eu estou perguntando assim de uma forma bem primária até, porque quem nos ouve precisa entender o que a gente está falando, né? Que realmente é uma coisa linda, é um bebê quase de verdade, a gente fica apaixonado pelo nosso instinto maternal também, não é? Mas que com certeza a nossa medicina ganhou e muito com esse projeto. Uma coisa maravilhosa que é colocada em prática pela doutora Gisele Coelho. E também foi feita uma parceria com o pessoal de Olinda, em Pernambuco. Você que está nos ouvindo aí, saibam que é tudo originalmente brasileiro, que as nossas divisas estão sendo enaltecidas lá. E com essas duas versões, né? Uma versão só para os procedimentos da neuroendoscopia e a outra versão para tumores intracerebrais. Então é muito importante. Vocês imaginem, você ter um filho, um bebezinho com um tumor na cabeça. Isso acontece com frequência, doutora Gisele? Acontece, realmente acontece. Em São Paulo nós vemos muitos casos, né? Nós atendemos muitas crianças com esse tipo de problema. E eu trabalho no Hospital Santa Marcelina, né? Onde eu sou preceptora da neurocirurgia pediátrica. E eu consigo ver hoje na prática como esse simulador pode contribuir. Já fiz o treinamento com 2 residentes do serviço e é muito interessante observar a evolução deles no simulador. E depois quando eles entram de forma assistida comigo em cirurgia, né? Tem uma evolução muito interessante, porque quando eu treino, procedimento neuroendoscópico, por exemplo, eu tenho uma visão tridimensional que é requerida. Né, porque eu tenho que ter noção espacial, geométrica, quando eu entro com o endoscópio no cérebro. Então, essa noção eu posso adquirir no simulador e já ir muito preparada com ela para a cirurgia real. Então, faz realmente uma diferença importante. Nós conseguimos reduzir a curva de aprendizado, né? Então, se eventualmente o aluno precisava de 20 procedimentos assistidos, né, com um neurocirurgião mais experiente, num paciente para atingir um nível inicial, hoje ele pode atingir no simulador, né, fazendo o mesmo número de procedimentos. E antes mesmo desse simulador ser validado na prática,
um artigo descrevendo um novo instrumento, já foi capa na revista científica Children's Nervous System, publicação da Sociedade Internacional para a Neurocirurgia Pediátrica. E aí a doutora Gisele Coelho, depois que fez todo esse trabalho maravilhoso, recebeu um prêmio, não é? Isso. Primeiro veio a capa, que já me deixou muito feliz. Nossa, porque tem um trabalho nacional numa revista de grande impacto, a revista mais importante da Sociedade Internacional de Neurocirurgia Pediátrica, e ele foi capa porque foi considerado o primeiro simulador de crânioestenose do mundo. Até então, o treinamento desse tipo de cirurgia, que é essa alteração craniana, era feito em crânio de ovelha. Então, a sociedade achou de um valor imenso ter a possibilidade de treinar realmente como o crânio é mal formado, com a malformação fidedigna. E logo depois eu submeti, até foi a minha chefe, sob orientação da minha chefe, doutora Neuci Zanon, ela me estimulou muito a fazer inscrição nesse prêmio da World Federation, que é um prêmio mundial. E eu falei, mas doutora, você acha que vale a pena inscrever? Ela falou, mas claro, inscreva. E ela me estimulou muito. Foi então que eu inscrevi, mas assim, sem muita perspectiva, né? Eu falei, bom, vamos concorrer, a ela então, pelo incentivo também, né? Não, ela sempre me incentivou em todas as etapas de desenvolvimento. E eu inscrevi. O trabalho ele foi avaliado junto com mais 54 trabalhos, no total foram 55 projetos de todo o mundo, avaliados por uma comissão de neurocirurgiões dos mais diversos países. Então foram 30 neurocirurgiões avaliadores e 55 projetos. É um projeto do Prêmio Jovem Neurocirurgião. Então eles premiam os 5 melhores jovens neurocirurgiões que se destacaram no ano, né, no mundo. Então, eu fiquei muito surpresa quando eu vi meu nome entre os 5 maiores projetos, e depois de uma seleção dessa. E a seleção foi totalmente... Nossa, que alegria! Secreta, porque os avaliadores, que eram neurocirurgiões asiáticos, africanos, tinha pelo menos um representante de cada continente avaliando o projeto. Ele não sabia de onde era o projeto, nem quem eram os autores. Eles selecionavam os 5 primeiros e eu ganhei o prêmio junto com Colômbia, Japão, Itália e Índia. Foi muito joia. Então o Brasil estava no cenário mundial com destaque. Fiquei muito feliz também, Judete, que eu fui a primeira mulher do mundo a receber esse prêmio. Olha, tá vendo? No mundo tão machista, ainda representou a mulher. E eu quero, nesse programa, fazer um convite para que a senhora receba o meu prêmio também. Eu faço o prêmio aos melhores do ano, o prêmio magnífico, acontecerá dia 16 de novembro esse ano, depois vou passar os detalhes, mas já está convidada para receber o nosso prêmio também, tá bom? Nossa, muito obrigada, é uma grande honra, muito obrigada mesmo. E nós vamos avisar toda a sociedade de neurocirurgia, quero que todos estejam lá para aplaudi-la. É um prêmio que também já foi dado ao professor Dr. Raul Maranhão, que descobriu uma forma também de cura do câncer, uma forma de minimizar o problema das quimioterapias. E a gente volta e meia também premia médicos, né? Já premiamos também o Dr. Juarez Avelar, que fez uma orelha a partir do osso da costela. Ele esculpiu, né, e colocou no lugar da cartilagem para pessoas que nascem sem orelhas, né, para poder ouvir melhor. Então nós sempre gostamos de incentivar as pessoas brilhantes que Deus coloca no nosso caminho, no nosso mundo, para fazer o mundo melhor, né? Nossa, então, muito obrigada, estou realmente muito feliz, não tem palavras para lhe agradecer pelo carinho. Nossa, está entre esses nomes que você citou, é uma grande honra para mim. Que bom, e nossa também, pode ter certeza. Eu vejo aqui, eu fiz uma pesquisa, não é? Eu vejo aqui as pessoas estudando, e é sempre na GG que é estudado, nesse boneco feito pela senhora, doutora? Ou existem outros bonecos pelo mundo? Isso, na verdade, os simuladores pediátricos são esses, né? Eu conheço um simulador pediátrico para cirurgia cardíaca, mas ele é bem rudimentar,
não tem todas essas características, foi desenvolvido nos Estados Unidos. Né? Não foi desenvolvido aqui. Seria Tem outros interessante simuladores. repetir os bonecos para espalhar pelo mundo, para que toda a classe médica pudesse estudar, né? Exatamente, essa é a ideia agora. A sociedade, tanto a sociedade americana como a internacional de neurocirurgia, tem esse projeto de levar para várias regiões, para vários países. Né? No Brasil, eu tenho um grande sonho, que é levar para todas as regiões. Né? Isso seria maravilhoso. É muito caro, por volta de quanto, mais ou menos, é o investimento? Então, ainda está em fase de desenvolvimento, né? Ainda temos bastante coisa a melhorar. A ideia é reduzir o máximo de custo, né? O simulador ainda apresenta, com relação ao custo do cadáver, ele é um custo menor que a aquisição de um cadáver, né? E tem maiores benefícios porque nós não temos hoje cadáver de criança, cadáver de adulto é muito difícil de adquirir, né? Então, o custo ainda gira em torno de R$5.000, né, para esse simulador, mas a ideia é que a gente possa reduzir esse custo de fabricação, porque é bem manual hoje, né? A ideia é reduzir para que a gente possa expandir realmente para todas as regiões. E mesmo contando com a iniciativa, seja pública ou seja privada, é levar para as regiões norte, nordeste. Nós fizemos um curso com esses simuladores em Belém do Pará. Foi espetacular. Então, levar para essas regiões e para que os neurocirurgiões tenham a mesma possibilidade de formação é realmente meu sonho. Levar para as regiões que são tão carentes como a África, por exemplo, que é o trabalho brilhantemente desenvolvido pelo professor Worf, em que nós podemos mudar a realidade social. Esse é o grande desafio, o grande sentido da vida, na verdade. Né? É verdade. Você continua em contato com o professor Worf lá em Uganda? Continuo. Na verdade, ele faz doutorado, né? Doutorado é na USP, então é doutorado sanduíche, doutorado na USP e em Harvard. Então, a gente continua em contato. Nós vamos partir para a segunda fase do projeto. A primeira foi pegar o simulador, desenvolver, depois fazer uma validação com cirurgiões mais experientes, né? Para ver se o simulador estava anatomicamente adequado, se as estruturas estavam adequadas, né? E depois... a segunda fase agora é validar com os neurocirurgiões não experientes. É avaliar a curva de aprendizado. Poxa, um residente que treina com simulador, em quanto tempo ele aprende o procedimento, né? Como ele lida com os erros, como ele lida com as complicações. Então, a segunda fase é essa fase que nós vamos iniciar agora. Essa segunda fase ela vai ser desenvolvida tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, com os residentes brasileiros. E futuramente, depois dessa fase em que a gente avalia a curva de aprendizado, é que o professor Worf gostaria de levar e ser uma ferramenta de ensino na África. Né? Que maravilha! Vai ser uma ferramenta que vai fazer uma mudança radical, né? Vai fazer uma mudança na realidade social também, enfim, de uma forma muito colaboradora, uma forma brilhante, e que nós temos a linda e doce jovem doutora Gisele Coelho assinando esse projeto tão maravilhoso. Doutora Gisele, muito obrigada. É verdade. Eu queria falar um pouquinho com a mamãe que tem um bebê em casa e que nasceu com algum probleminha no cérebro. Como a Gigi vai colaborar para que ela tenha a solução, quais são os problemas que podem ocorrer e quais são as soluções? Isso, na verdade, são algumas patologias, né? Alteração do formato craniano. Muitos bebês, às vezes, nascem com a cabeça com formato diferente, né? Às vezes, alterações do formato da órbita. Então, muitas vezes, o olhinho, ele tem uma assimetria, ele não é tão simétrico. Essas alterações chamam cranioestenoses. Então, para a mãe é interessante, é importante estar sempre bem atenta, né? Se a moleirinha está fechada precocemente, né? Se ela tem alguma alteração. O tamanho da cabecinha do bebê nos primeiros meses é algo que a mãe tem que prestar bastante atenção também, porque às vezes tem um problema, né? Seja a hidrocefalia, que a gente tem um crescimento anormal do crânio. Então são sinais, e às vezes a criança clinicamente não vai apresentar nenhuma alteração no primeiro momento. Vai ser só o crescimento do crânio mesmo. Então é importante que as mães percebam e já levem o mais precoce possível ao médico para uma avaliação.
E esses problemas são solucionáveis na maior parte? São solucionáveis. E o mais importante é que quanto mais rápido, né, for tomada uma decisão, no sentido de avaliar, né, pelo neurocirurgião, mais eficaz pode ser a atuação. Entendi. E a idade? A idade varia, né, porque nós temos bebês com hidrocefalia que já nascem com hidrocefalia. E aí apresentam nos primeiros dias do nascimento um crescimento do volume craniano. Então essas alterações, elas já podem ser identificadas precocemente. A cranioestenose geralmente a cabecinha da criança já apresenta uma alteração de formato no 5º, 6º mês. A mãe já começa a identificar que o formato da cabecinha está estranho. Então é levar no pediatra para investigar as possíveis causas. Eu fiz uma pesquisa no Google para procurar problemas no crânio do bebê. Só apareceu problemas cardíacos, a maior parte. Não tinha absolutamente nada de problemas no crânio. A não ser a microcefalia, que está muito falada agora. Eu não quero esmiuçar a microcefalia com a senhora, porque eu sei que a doutora Neuci vai vir falar conosco mais detalhadamente da microcefalia, mas eu queria que falasse um pouquinho, porque certamente deve ter alguma mãezinha aflita para que eu fale sobre isso, não é? Então, a gente precisa entender primeiro o que é a microcefalia. Microcefalia é quando o crânio ele está menor do que o tamanho normal. Né? Hoje, nós temos realmente um número muito grande desses casos, né? Então o crânio ele é bem menor do que o tamanho normal, né? Ele é muito menor. Então a criança ela tem uma alteração não só do tamanho do crânio, ele não é só pequeno, mas ele também tem uma alteração no formato. E essas crianças geralmente vêm com umas alterações de desenvolvimento, junto com a alteração do formato do crânio. Então, tem um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, elas demoram para sentar, demoram para aprender objetos, né? Então, mas demora... Por quê? A caixa óssea exerce uma pressão no cérebro para que o cérebro mande os comandos e a criança não consiga acompanhar? Não, na verdade, a alteração crânio e cérebro ela acontece ao mesmo tempo. Então não seja um fator compressivo. É até uma dúvida interessante, porque muita gente me pergunta, doutora, por que você não faz uma cirurgia que aumente o volume do crânio? Né? Porque teoricamente, se fosse algo... Eu pensei isso, mas não perguntei. Mas todo mundo pergunta. Porque como realmente... você tem esse dom de fazer um boneco, enfim, a gente imagina que desse para consertar, para arrumar, para corrigir, né? De alguma forma, hoje em dia a medicina é tão adiantada e tudo, avançada, então a gente acha que há, pelo menos uma forma estética, ou então de dar um jeito, né? Exatamente, mas nós temos algumas implicações, porque na verdade não é por hipertensão, né? Nós temos uma alteração de formato. Então, se nós pensarmos, mas então não tem uma cirurgia para dilatar esse volume craniano, aumentar, né? Nós temos cirurgias hoje nós temos técnicas em que é possível obter esse aumento do volume craniano. Só que ele não necessariamente vai se traduzir numa melhora clínica, porque o cérebro também tem uma alteração anatômica, não é só o crânio. Então, não é algo indicado, né? Hoje, assim, realmente não tem nenhuma cirurgia que possa indicar para correção de microcefalia. Porque existem microcefalias que atingem menos e a criança tem um melhor resultado em termos de vida normal, né? Isso. E tem os projetos de reabilitação são de extrema importância. Então, acredito que nos próximos anos a iniciativa pública tem que ser muito presente para que se desenvolva uma estrutura de reabilitação para essas crianças. Quero falar um pouquinho de hidrocefalia. O que é a hidrocefalia? Hidrocefalia é uma dilatação de uma cavidade intracerebral que chama ventrículo.
Então, a gente tem um líquido no cérebro que chama líquido cefalorraquidiano. É um acúmulo desse líquido. Dilata a cavidade e aí, no caso das crianças menores, se traduz em aumento do volume craniano. E o que pode acontecer? Ela não tem cura, né? Tem. Na verdade, o que acontece, vamos dizer, nós temos formas de contornar este problema. Então tem a criança cura. pode ter vida normal. Aliás, a maioria das crianças com hidrocefalia congênita em que fazem a correção, elas têm vida normal. Né? O que a gente faz? A gente deriva esse excesso de líquido, tem uma derivação, que é um catéter que vai no cérebro e outro na barriga, que chama derivação ventrículo-peritoneal. Essa é uma forma de contornar o problema. Outra forma é endoscopicamente mesmo, é a neuroendoscopia. Através do endoscópio eu faço uma abertura, faço um orifício, e esse orifício vai escoar esse excesso de líquido. Entendi. Porque eu li numa matéria que não tinha cura, tá vendo? Não, é que na verdade se diz cura, se diz, não, o paciente não vai precisar de nenhum procedimento. Não, na maioria ele precisa de um procedimento cirúrgico, né? E o prognóstico não é fechado, né? Grande parte das crianças se desenvolvem normalmente depois da correção. Entendi. E aí, quando não é tratada, aí tem sequelas. Isso. Quando não é tratada, uma das sequelas é o aumento do perímetro cefálico, que é o tamanho da cabecinha mesmo da criança, né? Muitas vezes atinge um tamanho muito grande. E tem alguma, assim, pode surgir algum atraso mental? Com certeza. Junto com o aumento do volume craniano, tem um atraso do desenvolvimento, né? Essas crianças, o trabalho, por exemplo, que o professor Woff começou a desenvolver em Uganda há anos, né? Acredito que o projeto tenha mais de 10 anos. Antes, na África, a gente tinha crianças com macrocranias importantíssimas, né? Que nós temos hoje um perímetro cefálico de uma criança pequena, de um bebê, né, que gira em torno de 35, 45 centímetros. Essas macrocranias africanas, antes dele começar ensinar essa técnica endoscópica para resolver a hidrocefalia, atingiam muitas vezes 80, 90 centímetros de perímetro cefálico. Nossa, é bastante, não? E aí a criança não consegue, tem uma desproporção crânio-corporal muito grande, a criança não consegue se manter sentada, né? Acaba ficando deitada o tempo todo porque não tem sustentação cervical. Realmente, aí não tem nada a ver com a mielomeningocele, né? Não, a mielomeningocele é uma malformação de tubo neural. Mas em alguns casos, em cerca de 80% dos casos, vem com hidrocefalia associada. A nossa, então, dá o problema na coluna e na cabeça. Isso. Em 80% dos pacientes que apresentam mielomeningocele, eles têm também associados hidrocefalia. Nossa, é bem grave isso, né? Aí a criança fica sempre deitada, né? A gente acha que quando a criança tem a hidrocefalia, porque a cabeça é grande, não consegue segurar o peso. Então não é por causa da mielomeningocele, né? Isso, na verdade, assim, tem duas coisas. Uma é quando a criança nasce com mielomeningocele, que 80% dos casos tem hidrocefalia, e outras em que a criança só nasce com hidrocefalia. Então, muitas vezes ela pode só não ter sustentação cervical por causa da hidrocefalia mesmo, né? Se não for tratada, vai atingir um grande volume o crânio. E realmente, eu estou sendo bombardeada de perguntas aqui. O doutor Alex Pérez diz que a senhora, doutora Gisele, é uma médica iluminada. Obrigada, doutor Alex Pérez. Obrigada. Muito obrigada mesmo, Alex. Então, Fábio Saad pergunta quais são as outras enfermidades que uma neurocirurgiã pode operar. A neurocirurgia tem várias enfermidades, né? Tem alterações de coluna, então estenoses de coluna, hérnia de disco, tumores cerebrais, malformações arteriovenosas, né? Malformações cerebrais, que são de diversos tipos, né? Mielomeningocele, que é uma malformação do tubo neural, alterações de formato craniano, alterações faciais, tumores
faciais com envolvimento craniano, tumores de nervos, né? Tumores do parênquima cerebral mesmo. Então, realmente são muitas patologias, né? E esses tumores podem ser benignos e malignos? Isso, podem ser benignos ou malignos. Entendo. Viviane pergunta, não, ela elogia, que pessoa brilhante e jovem para ter essa expressão médica e internacional. São coisas que o Brasil tem e faz e ninguém fica sabendo e nem dão o valor merecido. Pois é, Viviane, é para isso que nós estamos aqui, para a gente dar o maior valor possível que nós pudermos e aplaudirmos também a doutora Gisele Coelho. É uma beleza ter a senhora aqui, nosso público está muito encantado com a sua juventude, com a sua capacidade e com o brilhantismo do seu trabalho, viu? É maravilhoso. Muito obrigada, mesmo. Zidete, muito obrigada, Viviane. É uma bênção. O Brasil tem potencial enorme, né? As pessoas são criativas, né? Nós conseguimos lidar com as maiores dificuldades, porque nós temos realmente uma carência de investimento em todas as áreas, por parte do setor público. Então, que tem as viagens eu acho que acreditar. As viagens que a senhora custeia, não é mesmo? Que não tem um patrocínio, né? E que precisava ter, né? Hoje, eu até, assim, tenho uma iniciativa muito interessante, que é o Centro de Simulação, que chama CIED. É um centro que apoia muito o desenvolvimento de pesquisa científica. Então, nos últimos anos, isso fez uma diferença para a gente conseguir atingir esse padrão científico. Então, eu consegui fazer a validação dos simuladores por causa desse apoio, dessa iniciativa, desse Instituto Educacional, né? Então, nós temos realmente muito o que fazer, sempre acreditando na potencialidade do Brasil para desenvolver novas tecnologias, né? Então, muitas vezes, nós podemos não ter o recurso econômico, mas a gente consegue lidar com as dificuldades e contornar essas situações, né? É incrível, uma coisa linda. A medicina é um dom de Deus e a gente fica aqui na torcida para que tudo sempre dê certo. E eu estava vendo também que a WFNS, que é a World Brain Federation, que a premiou, né? Tem um site para quem estiver interessado em saber e conhecer a WFNS, que diz quem eles são, como é que funciona o conselho administrativo, o comitê executivo, os presidentes honorários. É bem explicado mesmo e é traduzido também para o português. A senhora fala inglês? Falo. Uhum. Ah, que beleza. Fluente, né? Falo inglês, eu aprendi, na verdade, no final da residência. Porque eu venho de uma família de classe média que luta com todas as dificuldades, então eu não pude fazer assim, um curso tão importante antes. Então eu fui aprender mesmo bem tarde, já no final da residência. Mas geralmente na prática é onde a gente aprende melhor, porque o inglês das escolas não é o inglês usual, o inglês que a gente possa dizer que fala, não. Eu tenho 2 cursos e não falo como deveria. O inglês que a gente aprende fora, na prática, conversando, o inglês do dia a dia, o inglês que você pode ter falado com seus colegas de escola, realmente é o inglês melhor. Não é? Porque esse inglês das escolas, ele é muito didático, então geralmente tem as expressões idiomáticas, os americanos ou os ingleses sempre falam algumas coisas que a gente acaba não entendendo, que são as expressões assim, usuais, populares, né? Pops, né? Como eles falam, e que a gente só aprende convivendo mesmo, é a melhor coisa que tem. Eu considero que a senhora é realmente uma pessoa extremamente iluminada, como disse o Dr. Alex Pérez. Ele disse também que a senhora é excelente para explicar, que a gente consegue entender tudo que a senhora fala, é maravilhoso realmente. Eu queria que a senhora falasse mais um pouquinho sobre o projeto e quais são agora os planos futuros. Certo, muito obrigada mais uma vez. Assim, os planos futuros é realmente expandir. Não para ficar só no eixo sudeste, né? Que a gente possa levar para o norte, nordeste, sul do país, centro-oeste, né? Que a gente possa disseminar esse conhecimento, essa forma de ensino, né? E o projeto, ele foi interessante, que até não chegamos a comentar, mas ele foi premiado porque ele une 2 formas de simulação, né?
ele tem a simulação virtual, que a gente conseguiu desenvolver vídeos em que mostre toda a anatomia 3D do paciente, todas as possibilidades de acesso de estruturas. Então o aluno primeiro assiste ao vídeo 3D e depois ele vai treinar no simulador. Então ele tem a simulação virtual e a simulação realística juntas. Ah, sim, a senhora fez um vídeo, né? Isso, na verdade são, para todos os procedimentos que eu consigo simular na Gigi, eu tenho um vídeo. Eu tenho um vídeo com toda a descrição anatômica, né, em 3D. Então o aluno primeiro visualiza a técnica, entende bem como ela deve ser feita e depois ele vai para o simulador físico. A gente chama de simulação mista. É o conceito de juntar o que é melhor nos dois lados, né? Se por um lado, na simulação virtual, quando o aluno assiste ao vídeo, ele consegue ter uma visualização tridimensional, uma representação simbólica, geométrica do acesso, por outro, ele consegue treinar as habilidades físicas, né, de manuseio no simulador realístico. Então, o valor desse projeto, que foi muito comentado na World Federation, é realmente a gente juntar essas duas ferramentas para ter uma excelência e uma redução ainda maior dessa curva de aprendizado. A senhora acredita que esse treinamento, ele pode evitar erros, mortes, complicações? Com certeza, com certeza. Porque muitas vezes, em procedimentos neurocirúrgicos, a gente lida com o tudo ou nada, né? Então, se eventualmente no procedimento endoscópico houver a lesão de uma artéria, que chama artéria basilar, que é uma artéria muito calibrosa, o paciente pode vir a falecer imediatamente, né? Não há muito a resolver essa complicação. Então, o jovem neurocirurgião ele tem que estar atento à localização dessas estruturas. Né? Então, onde elas estão, como manusear o endoscópio, como evitar esse tipo de complicação. Então, essa visão tridimensional, é por isso que é tão importante simular antes. Né? Essa visão tridimensional é fundamental para um bom procedimento cirúrgico. Da mesma forma, a cranioestenose, né? A princípio, é uma cirurgia só no crânio, então é só no osso que vai manipular. Não é bem assim, né? O bebê geralmente sangra muito e tem uma veia muito calibrosa, chama seio sagital superior, que se lesado também pode trazer complicações graves, principalmente para o bebê muito pequeno, né? Então, assim, pode evitar. Isso tudo ele vai treinar no simulador. Então, a gente vai fazer o simulador sangrar. Esse simulador simula uma criança de que idade? Até que idade que pode ter problemas que a gente pode relacionar com ele? 6 meses, eu escolhi 6 meses porque ele é uma faixa etária em que pode abranger várias patologias. E a maioria delas é no tempo certo de operar. Então, foi por isso a escolha de 6 meses. É um bebezinho de 6 meses, né? Interessante é que durante a cirurgia, nós simulamos as complicações e o estresse para o residente ter que resolver também. Entendi. Então, é muito interessante esse processo. Que lindo. Tem aqui uma pergunta, se quando a senhora fez, Gisela, quase sua Sará, ela pergunta se quando a senhora foi fazer medicina já tinha ideia de ser uma neurocirurgiã. Ah, boa pergunta. Na verdade, eu entrei na faculdade mesmo, pensando em oncologia, que sempre fui fascinada por tumores. Não tinha uma ideia ainda muito clara sobre neurocirurgia. No primeiro ano de faculdade, quando eu comecei a ter contato com neuroanatomia, eu me apaixonei pela ciência, pela neuroanatomia. Falei, nossa, isso é fantástico. As conexões cerebrais, como estudar, como entender o aspecto funcional de cada região do cérebro. Então, isso me fascinou muito. Ao longo da faculdade, no terceiro ano, eu fiz parte de uma liga de neurocirurgia para ter um contato maior com a especialidade, né? Porque eu gostava de dissecar as peças anatômicas, então já gostava de fazer não só a parte científica, mas também ter essa parte prática. Então, no terceiro ano eu comecei com a liga de neurocirurgia e me apaixonei completamente. Então, chegou no final da faculdade, eu tinha decidido realmente a fazer.
Neurocirurgia é uma Acontece que você especialidade com fala com muito tanto desafio. entusiasmo, você fala de uma forma tão fácil, de tão bom entendimento, que até eu estou encantada com esse segmento, com essa especialidade, e se eu visse naturalmente, sem a sua interferência, eu ia ficar muito assustada, ia ficar com medo, ia ficar assim, com um pouco de senões, e estou tão encantada que quero saber mais e mais. Muito obrigada. Você fala de uma forma que deixa a gente apaixonada também, pode ter certeza. Não, e é algo que realmente é apaixonante. A especialidade, ela tem alguns desafios, né? Uma especialidade que requer muita dedicação. Então, são horas que você fica acordado, são muitas horas, né? Uma especialidade que tem muitos plantões. Muita dedicação, né? Muita. É uma dedicação incrível. Então, assim, não tem final de semana, não tem feriado, não tem festas comemorativas. É uma especialidade que exige muito. Mas a recompensa também é imensurável, né? É um grande retorno, né? Querida, foi uma honra tê-la conosco, maravilhoso, uma coisa assim fantástica. Eu gostaria de ter as suas considerações finais, queria dizer às pessoas que nos ouviram até aqui que podem ir até os seus neurocirurgiões com confiança, com bastante fé, né? Para ter as suas cirurgias, porque realmente é uma classe brilhante que está se esmerando cada vez mais, e através da doutora Gisele a gente pode notar tudo isso. Muito obrigada pela oportunidade, pelo apoio, né, e pela possibilidade de expor esse projeto que eu acredito muito. Obrigada mesmo. Muito bom. Eu queria saber se a senhora agora pretende atuar no campo como médica ou se a senhora pretende ser professora? Ou as duas coisas? Na verdade, as duas coisas. Que eu não vou conseguir não operar, né? E eu acho que é possível. Hoje já concilio as duas atividades, né? Eu faço a parte neurocirúrgica realmente e ao mesmo tempo trabalho com a parte de educação médica continuada. Que beleza. E se as pessoas quiserem um contato, qual é, por favor? O contato pode ser por e-mail, meu e-mail é Gigi Coelho, o número 7@hotmail.com, ou através do consultório. O consultório é www.cenepe.com.br, que é o Centro de Neurocirurgia Pediátrica. Tá certo. Então eu agradeço muitíssimo e desejo que Deus abençoe cada vez mais a sua trajetória, que a senhora continue com essa carreira brilhante, elevando o nome do nosso país. É uma honra ver brasileiros que não desistiram do Brasil e que estão ainda acreditando e agindo com tanta honestidade, transparência e brilhantismo. Agradeço muitíssimo a sua participação aqui e tem aqui as portas abertas conosco, tá bom? Tá, já muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Essa foi a participação da doutora Gisele Coelho, neurocirurgiã, uma pessoa brilhante, premiada, que fez o nome do Brasil brilhar lá fora com um projeto que colabora com a segurança das nossas crianças com problemas no cérebro. Então, mais uma vez queremos agradecer a presença dela aqui conosco e que a doutora Gisele Coelho volte mais vezes. Ao Céu Pro Saúde, sempre perto de você. Acredite, porque o Brasil ainda tem jeito. Ao Céu Pro Saúde e a gente aqui com médicos brilhantes todos os sábados ao meio-dia. Um bom fim de semana e um beijo no coração. Até sábado que vem. Associado ao Céu. Estamos preparados para receber a todos aqueles que momentaneamente se encontram sem atendimento pelos planos de saúde. Se você tiver algum amigo nessa condição e quiser falar com ele, lembre-se disso. Não somos e nem pretendemos substituir qualquer operadora de planos de saúde. Mas nossa experiência de mais de 10 anos promovendo campanhas de prevenção, de atenção básica à saúde e de monitoramento de riscos
todos feitos através de nossos parceiros, médicos, terapeutas, nutrólogos, em seus respectivos estabelecimentos, nos assegura a convicção para fazermos essa oferta. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde.